eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das páginas 274 e 275 do livro didático e das páginas 59, 60, 63 e 64 do caderno de atividades. Antes de dar início à correção dos livros, eu deixei uma atividade para vocês no PowerPoint, a qual eu vou fazer a correção primeiro, ok? Então, assinale a única alternativa que possui uma oração sem sujeito. Então, em todas aí eu tenho sujeito e ele me pergunta qual que é a oração sem sujeito. Então, a resposta correta é a letra C, porque o verbo fazer, aqui nesse sentido, ó, faz muito frio em Londres. Lembra que eu falei com vocês alguns verbos, quando dá o sentido de tempo decorrido ou faz o sentido de tempo meteorológico, ele não vai haver o que na oração? Não vai haver sujeito, ok? Então, resposta correta, letra C. Essa é a resposta da frase em que possui uma oração sem sujeito. Tá? Não é que não possui sujeito, é oração sem sujeito, ok? Então, a letra C, por causa do verbo faz, do verbo fazer, ok? Vamos às atividades, a correção das atividades do livro didático, ok? Primeiro, e depois nós vamos fazer a correção do caderno de atividades. Atividades, tipos de sujeito. Leia a tira reproduzida a seguir. Tudo bem. Li o livro para você. E agora? Escreva a redação. Espero que você saiba ser grata por isso tudo. Depois eu mando um cartão de Natal para você. O que torna a tira engraçada? Então, o que torna engraçado? O fato de o menino fazer coisas trabalhosas para a menina. Esperar gratidão de sua parte e ela apenas se comprometer a mandar um cartão de Natal para ele. Ou seja, como se ela estivesse sendo ingrata por tudo que ele faz, como se ele fosse ali um empregado dela. Observe os verbos destacados na tira e indique o sujeito e como ele pode ser classificado. Então, na primeira, eu tenho o verbo li. Ele fala assim, ó, tudo bem, li o livro. Eu não tenho sujeito explícito na frase, ou seja, o meu sujeito não está na frase. Mas quando você olha pelo verbo, ó, li, ele está em qual pessoa? Primeira, singular. Eu li, não é verdade? Quando eu faço a conjugação do verbo, e quando o verbo está nesse sentido aqui, ó, li. Então, eu não falo tu li, ele li, nós li. Então, eu falo como? Eu li. Então, li, o sujeito é eu subentendido. Por que ele é subentendido? Porque eu tenho um contexto. Então, eu sei quem leu. Né? Na verdade, aqui, ó, quem está falando é a personagem, eu tenho um contexto. Se eu não tenho um contexto, é que eu vou ter sujeito indeterminado. Se eu tenho um contexto e eu sei quem é meu sujeito, ele só não está explícito na frase, eu tenho sujeito subentendido, ok? Então, li, sujeito eu subentendido. Próximo, espero, a mesma coisa, ó, eu espero. O eu não está explícito na frase. Mas nós podemos fazer essa conjugação. E quando eu conjugo na primeira pessoa do singular. Eu espero. Então, sujeito eu também subentendido. Por quê? O verbo espero. Por que subentendido? Porque eu tenho um contexto e eu sei quem que está esperando. Tá? Porque dentro do contexto existem duas personagens, as quais falam li, escrevo, mando. Ok? Tem um contexto. Se não tivesse um contexto, fosse, por exemplo, uma frase solta, aí eu teria um outro sujeito, por exemplo, indeterminado, por exemplo, tá bom? Mando a mesma coisa, sujeito eu, né? Ah, não, aí neste caso a mesma coisa, o sujeito vai ser eu, só que aqui neste caso ele está explícito, não implícito, né? Porque eu tenho aqui, ó, depois eu, então eu já está aqui. Então, sujeito eu, não é isso? Expresso na frase, sujeito simples, ele está na frase, ó, expresso na frase. Ele aparece na minha frase. Então, nos dois primeiros ele está implícito, ou seja, subentendido, e no terceiro explícito, ok? Porque eu tenho ele na frase.
Então, li, sujeito eu subentendido, espero, sujeito eu subentendido e mando, sujeito eu simples, expresso na frase. Leia o cartão reproduzido a seguir e responda as questões no caderno. Para falar a verdade, eu preferia os ratos. Qual é a provável razão de o personagem preferir ratos a serpentes? Então, uma das possibilidades de resposta, embora nocivos à saúde, porque os ratos também são, pode ser mais fácil livrar-se de ratos do que de serpentes, ok? Qual é o sujeito a que se refere à forma verbal preferia? Então, eu aqui, ó, eu preferia, tá bom? Primeira pessoa do singular, eu preferia, porque só está o verbo, aliás, aqui também tem o eu, né? Já está falando aqui. Então, preferia está em qual conjugação? Primeira singular, eu preferia, bom? Altere o sujeito para nós e reescreva a frase fazendo a concordância do verbo. Então, vamos lá. Para falar a verdade, nós preferíamos os ratos, porque eu coloco nós, então meu verbo vai para o plural também. Para falar a verdade, nós preferíamos os ratos. Leia os quadrinhos reproduzidos a seguir e responda as questões no caderno. Jotalhão, me contaram que você estava andando de bicicleta. Tava, mas desisti. Ué, por quê? Elas não duram nada. O que torna a tira engraçada? Bom, o que torna a tira engraçada é um fato de um elefante deste tamanho querendo andar de bicicleta, uma bicicleta pequena. Então, com certeza, a bicicleta não aguenta o peso de um elefante. Então, aqui, ó, o fato de a bicicleta não se adequar ao tamanho do elefante, sendo frágil para ele. Que tipo de sujeito pode ser identificado em relação ao verbo destacado no primeiro quadrinho? Embora para mim aqui não apareça o verbo destacado, bem pouquinho, mas é aqui, ó, contaram, tá? Então, olha, Jotalhão, me contaram que você estava andando de bicicleta. Então, o verbo contaram, ele é um sujeito que, indeterminado, o verbo na terceira pessoa, né, do plural, e pelo contexto não é possível saber a quem está se referindo. Olha só, por que nós não conseguimos identificar? Alguém contou para o amigo do elefante, mas quem contou? Ele não chega a falar. Tá vendo? Jotalhão, me contaram, alguém contou. Só que ele não chega a falar quem que foi que contou para ele. Então, por isso que neste caso é indeterminado, tá? Lembra que quando ele é subentendido, nós sabemos a quem ele está se referindo. Sabemos a quem o verbo está se referindo. Quando nós não sabemos, ele vai ser o quê? Indeterminado. Igual neste caso. Alguém contou, mas nós não sabemos quem não está dentro da história. Ok? Jotalhão emprega uma forma verbal de um jeito bem informal. Transcreva e diga qual é o sujeito a que ela se refere. Então, Jotalhão é o elefante. Então, aqui não está. Aqui que está a forma informal. É aquela forma da oralidade que nós falamos no dia a dia. Então, ó, quando ele fala tava, mas existir tava em vez de estava. Tá vendo? Está se referindo a ele mesmo. Ó. Eu tava, eu estava. Ok? Então, tava refere-se a eu. E se fosse formal, estava também estaria se referindo a ele do mesmo jeito. Eu estava. Só não está explícito na frase. Ok? Então, tava refere-se a eu. Tava é a forma informal. O correto seria estava. Na fala, elas não duram nada. O verbo está na terceira pessoa do plural. Pode-se afirmar que é um sujeito indeterminado? Explique sua resposta. Neste caso, não. Por que que eu não posso? Porque eu tenho o meu sujeito na frase aqui, ó. O meu sujeito é elas, tá? Porque elas não duram. Então, não duram nada. Ele está se referindo a alguma coisa. Elas, no caso, a bicicleta, nós sabemos que é a bicicleta. Só que quando ele fala elas no lugar das bicicletas, para não repetir a bicicleta, elas está se referindo a alguma coisa. Então, isso nos dá um sujeito na frase, sujeito simples. Porque, ó, duram. O que não duram? Elas. E elas se remete a quê? Às bicicletas. Então, elas vai ser meu sujeito simples, tá? Então, aqui, ó, não é indeterminado, porque nessa frase o sujeito a que o verbo se refere está expresso, elas, tá? Ao dizer que desistiu de andar de bicicleta, Jotalhão afirma que elas não duram nada. Por que ele usa o plural e não o singular?
nessa fala? Então, provavelmente porque foram várias, ou seja, ele usou várias bicicletas, né? Ou pelo menos mais de uma, porque coloca no plural. As bicicletas que não duraram por não resistir ao seu peso. Então, provavelmente ele usou mais de uma bicicleta, por isso que ele se refere a elas e não a ela, ok? Localize o sujeito das frases a seguir, transcreva-o em seu caderno e classifique. Então, vamos ver. Encontraram ossos de dinossauros ainda desconhecidos dos cientistas. Então, vamos primeiro encontrar o verbo, que por coincidência é encontraram, tá? Quando eu falo assim, encontraram ossos de dinossauros ainda, olha o meu verbo. Na terceira pessoa, eles encontraram. Então, o meu sujeito não está explícito na frase. Quando isso acontece, o verbo, tá vendo? Na terceira pessoa do plural, encontraram. Ou seja, como se eu dissesse eles encontraram, mas o eles não está presente, eu tenho o quê? Sujeito indeterminado. Choveu muito durante as férias de janeiro. Então, eu tenho uma oração sem sujeito, porque o meu verbo chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. E quando isso acontece, eu tenho oração sem sujeito. Chuvas pesadas provocam enchentes no sul do país. Então, aqui, ó, provocam é o meu verbo, não é verdade? Ele está se referindo ao quê? A chuvas pesadas, tá? Então, chuvas aqui não é verbo, chuvas aqui é um substantivo, tanto que ele está sendo caracterizado pelo adjetivo pesadas, tá? Então, chuvas é o quê? Substantivo. Verbo, provocam. Então, o que provoca, né? As enchentes no sul do país, chuvas pesadas. Então, eu tenho um sujeito simples, ou seja, o núcleo do meu sujeito é apenas chuvas. Bom, há muitas crianças ainda sem escola no Brasil. Então, eu tenho o verbo haver no sentido de existir, tá? Então, eu tenho uma oração sem sujeito. Lembrem-se, o verbo haver no sentido de existir, é lá na terceira pessoa do singular. Eu tenho sempre o que? Oração sem sujeito. Faz muito tempo desde o encontro dos primeiros esqueletos da pré-história. Então, também eu tenho uma oração sem sujeito, porque eu tenho aqui, ó, o mesmo caso lá daquele que eu deixei para vocês no PowerPoint, o verbo fazer, tá vendo, ó? Quando ele está no sentido de tempo decorrido, né? Ou de tempo também meteorológico, eu tenho que sempre oração sem sujeito, o verbo ser, estar também em relação a tempo meteorológico, tá? Eu tenho oração sem sujeito. Caíram nos telhados pedras enormes da construção. Então, eu tenho um sujeito simples, porque qual que é meu sujeito? Primeiro, meu verbo caíram, não é isso? Então, o meu verbo cair está se referindo a quê? Caíram nos telhados o quê? Pedras enormes da construção. Então, pedras enormes da construção é o meu sujeito. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Ele é sujeito simples porque o meu núcleo é apenas pedras. Eu tenho apenas um núcleo, então eu tenho um sujeito simples, tá? Enormes da construção, enormes da construção está fazendo o quê? Está caracterizando o meu sujeito pedra, o meu substantivo pedras. Então, enormes, no caso, seria o quê? Um adjetivo, ok? Então, não é um sujeito composto, não, porque ele é grande, não, tá? É porque ele só tem apenas um núcleo, então, sujeito simples. Mas será isso tudo, pedras enormes da construção. O que caíram nos telhados? Pedras enormes da construção. E caíram nos telhados seriam o quê? O meu predicado. É muito tarde para você dirigir sozinho na estrada. Então, aqui eu tenho o que vem do verbo ser, tá vendo? Ó, no sentido de tempo meteorológico, né? Quer dizer assim, quando fala tarde, noite, dia, ele está se referindo ao tempo. Então, quando ele se refere ao tempo com o verbo ser, igual aqui o vem do verbo ser, verbo estar, verbo fazer também, eu tenho sempre o quê? A oração sem sujeito. Tá? É das definições de oração sem sujeito. Não só o verbo haver no sentido de existir, não. E também quando eu tenho aqui, ó, verbos fenômenos da natureza, oração sem sujeito. Então, quando ele diz é muito tarde, ele tem aqui uma oração sem sujeito. Agora, para você dirigir sozinho na estrada, aqui, ó, dirigir está se referindo quem vai dirigir? Você. Então, neste caso, eu tenho um sujeito simples, você. Então, aqui eu tenho dois sujeitos.
na verdade, uma oração sem sujeito, a primeira, e a segunda, sujeito simples, você. Eu tenho dois verbos, é e dirigir, ok? Casas e carros foram arrastados pela enchente. Então, aqui neste caso, eu tenho um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos. Eu estou me referindo a duas, não vou falar objeto porque não é objeto, a duas coisas, digamos assim, a casas e aos carros, a veículos, né? E a casas. Então, eu estou me referindo, tá vendo? A dois sujeitos. Neste caso, então, eu tenho o sujeito composto, casas e carros. Diferente de aqui, ó, pedras enormes da construção, porque aqui eu só tenho núcleo, pedras, tá bom? Então, meu verbo foram arrastados, que eu tenho até uma locução verbal. Arrastados é meu verbo principal, lembre-se sempre disso, quando eu tenho uma locução verbal, dois verbos, o segundo sempre é meu verbo principal. E por que eu sei que é uma locução verbal? O segundo, uma locução verbal, porque o segundo está no particípio, ok? Então, foram arrastados, locução verbal, sujeito, está se referindo a quem? O que foram, no caso, arrastados? Casas e carros. Então, ó, sujeito composto. Vamos passar para a correção da página 59 do livro Caderno de Atividades. Oração sem sujeito. Leia este bilhete, encontrado em uma casa abandonada. Faz 2 anos que ninguém aparece por aqui. Sinto-me sozinho e amedrontado. Há 2 meses não saio de casa. Aqui chove torrencialmente e anoitece muito cedo. Há muitos perigos por aqui, morro de medo. Torrencialmente é muito, no sentido de que não para, de grande volume, né? Todos os dias. Nesse bilhete, há orações com sujeito simples, com sujeito subentendido e sem sujeito. Nas atividades de 1 a 4, vamos analisar a estrutura das orações desse texto, ok? O primeiro passo é encontrar os verbos. Transcreva os verbos das orações do bilhete. Então, vamos aos verbos. Eu tenho o verbo faz, aparece, sinto-me, saio, chove, anoitece, e morro. Acho que eu não esqueci de nenhum. Ó. Faz, aparece, sinto-me, saio, chove, anoitece, e morro. Tá? Então, esses são os meus verbos do bilhete. O que ele me pede na questão 2? Copie as orações no quadro, distribuindo-as nas colunas conforme a classificação do sujeito. Então, na primeira coluna, eu vou colocar só as frases que eu tenho oração sem sujeito. E na segunda coluna, que é a coluna letra B, eu vou colocar as orações com sujeito simples ou subtendido. Eu vou fazer isso com as frases do bilhete, ok? Então, eu tenho que voltar para saber quais são as frases. Então, primeiro eu tenho aqui, ó, faz 2 anos, porque eu tenho o verbo fazer, não é verdade? Nessa oração eu tenho 2 verbos, então eu vou ter 2 sujeitos. Quando eu falo faz 2 anos, o verbo fazer, olha só, está no sentido de tempo decorrido, 2 anos. Então, aqui, na verdade, eu vou ter uma oração sem sujeito. Aí, neste caso, você vai colocar na primeira coluna, na coluna A, faz 2 anos, oração sem sujeito. E neste caso aqui, eu tenho o verbo aparece, tá vendo? Ó, faz 2 anos que ninguém aparece por aqui. Já que eu tenho o verbo aparece, eu tenho que ter um outro sujeito ou uma outra oração sem sujeito na minha frase. No caso, aparece está se referindo a ninguém, porque na verdade quem não aparece por aqui, ninguém. Então, neste caso, eu tenho um sujeito simples, tá? Aqui, ó, que ninguém aparece por aqui. Então, eu tenho um sujeito simples, então eu teria que colocar aqui na segunda coluna, ok? Sinto-me sozinho e amedrontado. Nós sabemos que quem escreveu o bilhete, na verdade, uma pessoa. Então, quando eu digo assim, ó, eu digo assim, sinto-me sozinho e amedrontado, eu tenho aqui o verbo sentir, né? Está sinto-me. E quando ele fala me, é a mesma coisa dele estar dizendo eu sinto, tá vendo? Só que ele não fala assim, eu sinto sozinho amedrontado, ou eu me sinto sozinho amedrontado. Ele inicia aqui o bilhete de uma maneira bem formal, com o pronome depois do verbo. Sinto-me. Então, é a mesma coisa de eu sinto,
tá? Então, eu tenho aqui um sujeito subentendido, porque eu sei que quem está falando é a pessoa que escreveu o bilhete, eu tenho um contexto, tá? Então, sujeito subentendido, sinto-me sozinho e amedrontado, ok? Há 2 meses não saio de casa. Então, há do verbo haver, no sentido de tempo decorrido, 2 meses. Tem 2 meses que eu não saio de casa. Há 2 meses que eu não saio de casa. Então, aqui eu tenho uma o quê? Oração sem sujeito. Há 2 meses. E neste caso aqui, não saio de casa, eu tenho outro verbo, não saio de casa. Tá vendo? Por isso que ele repete aqui, não saio de casa. Ok? Então, neste caso, quando eu falo assim, saio, eu saio, ele não coloca o eu mais uma vez, como aqui, que ele colocou o me, mas não colocou o eu. E aqui também ele não coloca o eu saio de casa, mas nós sabemos que é a voz de quem escreveu, né, o bilhete que está falando aqui. Então, neste caso, eu tenho um sujeito subentendido também, não saio de casa, ok? Opa, passei errado. Aqui chove torrencialmente, aqui verbo chover. Ok? Tá falando, afirmando que lá está chovendo muito, sem parar. Então, aqui neste caso, como é um fenômeno natural, fenômeno da natureza, eu tenho uma oração sem sujeito. Aqui chove torrencialmente. E neste caso, continuando, eu tenho e anoitece muito cedo, verbo anoitecer. Então, anoitecer também é um fenômeno da natureza. Por isso, e anoitece muito cedo, oração sem sujeito. Há muitos perigos por aqui. Olha aqui, o verbo haver no sentido de existir. Existem muitos perigos por aqui. Então, oração sem sujeito. Há muitos perigos por aqui, ok? Morro de medo. Morro, primeira pessoa, aqui, quando eu conjugo eu morro de medo. Só que o eu está subentendido. Então, ele vai para a coluna B. Oração com sujeito simples ou subentendido. Morro de medo, ok? Então, fica assim as 2 colunas, analisando a frase, o bilhete todo. Bom, isso que vocês fizeram, não é verdade? Não fala teriam que ter feito porque eu estou fazendo correção. Então, isso que vocês fizeram. Caso tenha errado algum, vocês olhem, analise e volte para ver as explicações, ok? Transcreva as orações da coluna A do quadro anterior conforme indicado abaixo. Expressam fenômenos da natureza. Então, eu tenho aqui chove torrencialmente e eu tenho anoitece muito cedo e anoitece muito cedo. São esses 2 verbos que indicam fenômenos naturais. Bom, é construída com o verbo haver no sentido de existir. Há muitos perigos por aqui. Eu falei quando eu estava corrigindo, existem muitos perigos por aqui. São produzidos com o verbo haver ou fazer indicando o tempo decorrido. Foi o que eu falei também, faz 2 anos, há 2 meses. Transcreva as orações da coluna B do quadro anterior conforme as indicações abaixo. Oração com sujeito simples, que ninguém aparece por aqui, o sujeito ninguém. Orações com sujeito subtendido. Copie-as e indique qual é o sujeito delas. Então, foram todas aquelas que eu falei com vocês. Sinto-me sozinho e amedrontado, não saio de casa, morro de medo. E ele está se referindo ao sujeito subentendido, eu, que não está, mas nós sabemos quem é. Ou seja, tem um contexto. Então, vamos para a próxima correção, que será de um texto chamado, com o título Letrinhas. Há tempos ensaio uma maneira de expressar meu inconformismo em relação a um desrespeito explícito aos telespectadores e consumidores brasileiros. O que são aquelas letrinhas minúsculas e velozes que acompanham grande parte dos comerciais televisivos e de alguns jornais? Informações indispensáveis e que, por isso, são obrigatórias nas propagandas? Creio que sim, mas se não indispensáveis, da maneira como são vinculadas, não cumprem o seu papel, o de informar o consumidor acerca de regulamentos, taxas, condições. Quem é capaz de ler aquilo? É impossível. Minha revolta não se restringe à falta de informação a que continuamos sujeitos, pois com isso já estamos, de certa forma, acostumados. A pior parte é aquela em que os comerciais fingem que informam tudo o que estão
fingem que informam tudo a que estão obrigados. E, na outra ponta, os órgãos responsáveis fingem que fiscalizam e que tudo está na mais perfeita ordem e legalidade. No meio ficamos nós, telespectadores e leitores, habituados com a falta de respeito que prevalece em nosso país, seja dos governantes, dos órgãos públicos, até mesmo do próprio povo para consigo mesmo. E, mais uma vez, colocamos nosso nariz de palhaço e fingimos que isso não nos afeta tanto. Talvez meus olhos já não estejam tão apurados assim. Eu achei ótimo esse texto. Ele está disponível, né, caso você queira acessar. Achei perfeito. O autor do texto defende a ideia de que... Então, qual a ideia que ele defende? Resposta correta, letra A. A vinculação de informações indispensáveis de forma a não serem lidas, por isso que tem até o título falando letrinhas, ou seja, letras pequenas, em comerciais, é um desrespeito aos consumidores, ok? Letra A. No título do texto, letrinhas, o uso da terminação inha, indicando diminutivo, produz efeito de crítica. Na verdade, ele está criticando essa parte aí dos comerciais, né? Das propagandas, que são vinculadas nos comerciais. Texto 2. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê? Acha? Um bebê? Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Na tirinha, Calvin conversa com Haroldo, seu tigre de pelúcia e amigo imaginário. O efeito de humor é alcançado principalmente devido. Então, qual que é o efeito de humor? A ironia do tigre, que, ao afirmar ela deve ter aprendido a lição, sugere indiretamente que não deve ser nada fácil ser mãe de Calvin, ok? Então, resposta correta, letra C. No primeiro quadrinho, a expressão no entanto, usada por Calvin, pode ser substituída, sem que se altere o sentido da frase por. Então, seria pela conjunção mas, que dá sentido de oposição. Aqui, ó, você não acha que ela está... Deixa eu ver qual quadrinho. No primeiro quadrinho, a expressão no entanto. Você não acha que... Ah, não, é o primeiro quadrinho aqui, desculpa. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não. Mas aqui, ó, no entanto, então como que eu posso dizer? Não, mas ela foi ao médico hoje. Então, se eu tirar no entanto, eu posso substituir por mas, que vai ter o mesmo efeito a frase, o mesmo sentido, ok? No sentido de oposição. Então, será a conjunção mas. No terceiro quadrinho, Calvin diz, um bebê, nesse caso, o uso de letras maiores e o emprego de 2 pontos de interrogação e de uma exclamação no fim da frase ajudam o cartunista a expressar sentimentos de dúvida e espanto, ok? Um bebê, né, na verdade, ele ficou, será? Então, dúvida. E espanto é, como assim um bebê? Turma, eu termino por aqui as correções. Eu deixei outras atividades para vocês no PowerPoint. Por quê? Esse conteúdo de oração sem sujeito, de verbos impessoais, não é verdade? De verbos transitivos, intransitivos, eu disse a vocês que é um conteúdo um pouco mais complexo. E para conteúdos complexos, nada melhor do que treinar, fazer atividades para memorizar o conteúdo. Então, eu sempre vou passar uma questão ou outra sobre esses conteúdos, eu nunca vou deixá-los de lado. Mesmo fazendo revisão de outras coisas, eu sempre vou colocar ali uma atividade a respeito disso. E aqui eu deixei várias atividades para vocês memorizarem esse conteúdo. Vocês vão fazer no caderno, óbvio, mas podem colocar número 1, letra A, responder, letra B, responder. Quando for de marcar a questão que vocês acham que está correta ou que se estiver pedindo a errada, tá? Podem fazer isso, o caderno é de vocês, como eu sempre falei. Se você quiser copiar, fique à vontade. Então, faça de um jeito que for melhor para você estudar depois, ok?
Então, eu deixei essas atividades, faça com calma, atenção. Na próxima aula eu corrijo, porque tem um pequeno texto. Tudo que eu tirei aqui foi sobre gramática do texto, apenas a questão 5, que vocês vão ter que voltar ao texto, mas vocês têm que ler para entender a gramática. Então, façam com atenção e com calma. Na próxima aula eu faço a correção dessas atividades que eu deixei, tá bom? Então, eu termino por aqui a aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.